Nesse vídeo eu reuni as minhas 5 melhores receitas de biscoitos apaixonados para fazer e vender muito no Dia dos Namorados. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai amar todas elas. Olá, eu sou Michelle Santos e este é o meu livro de receitas. Os biscoitos sempre vendem muito bem. E quando além de deliciosos, são lindos e românticos, ficam perfeitos para vender em ocasiões especiais como o Dia dos Namorados. Então, confere todas as receitas que uma é mais linda que a outra. E a nossa primeira receita são biscoitinhos Romeu e Julieta, que combinam o queijo com a goiabada numa harmonia perfeita de sabor e romantismo. E vamos ao preparo desse biscoitinho amanteigado e delicioso. As quantidades dos ingredientes utilizadas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Esse biscoito é totalmente feito à mão, você não precisa de batedeira. Então, vamos começar colocando em um pote o açúcar refinado, um ovo ligeiramente batido e a manteiga ou margarina, em temperatura ambiente, para facilitar na hora de misturar esses ingredientes. E agora, com bastante força, vamos bater até ficar assim cremosinho. Depois, é só ir acrescentando o amido de milho aos poucos, para que não voe muito, pois o amido de milho, ou a nossa querida maisena, é bem leve e tem a tendência a voar quando misturamos os outros ingredientes. Então, coloca aos poucos e mexe bem para depois acrescentar a farinha. A farinha pode acrescentar toda de uma vez e vamos amassar com as mãos até chegar a um ponto perfeito de biscoitos. Esse ponto em que ele desgruda da mão, ficando uma massinha lisa e bem homogênea. E está pronto! Essa é uma massa básica de biscoitos amanteigados que você pode utilizar em diversas receitas, além dessa que eu vou ensinar hoje aqui. O rendimento dessa massa é de 1,57 kg, então rendem muitos biscoitos fazendo com essa massa. O rendimento em quantidades de biscoito vai depender do tamanho e do formato que você for fazer, mas pode ter certeza que você vai ter 1 kg de biscoitos fazendo essa massa. Essa massa é uma receita muito especial que eu fui desenvolvendo através de testes e compartilho com muito carinho com você. E se você gosta de biscoitos, então deixa eu convidar você para conhecer o meu curso profissionalizante de biscoitos especiais. É um curso que eu desenvolvi e elaborei com muito carinho para transmitir para você todo o meu conhecimento na arte de fazer biscoitos. Neste curso eu reuni minhas melhores receitas, receitas que eu desenvolvi e elaborei ao longo de anos, com os melhores ingredientes para você ter os biscoitos mais deliciosos e saudáveis, pois muitas pessoas acabam consumindo biscoitos industrializados que contêm muitos conservantes, muitos corantes, enfim, muitas porcarias que não fazem bem à saúde. Então, para você ter biscoitos deliciosos e saudáveis, não existe nada melhor do que os biscoitos caseiros, que são feitos com os melhores ingredientes. Assim, você vai saber o que você e a sua família vão estar comendo ao comer biscoitos. E as receitas são incríveis. Muitas receitas que eu desenvolvi ao longo dos anos, outras receitas que eu busquei no exterior. Tem um módulo especial de biscoitos salgados, feitos de uma maneira diferente para dar um toque ainda mais especial aos seus biscoitos, e receitas surpreendentes. Tem um módulo especial de Natal, com receitas incríveis e os biscoitos mais lindos para você faturar muito no final de ano. E outros bem simples, mas que vendem muito bem e também rendem uma boa graninha no Natal. Os biscoitos mais deliciosos que você pode imaginar para oferecer para sua família ou para os seus clientes e ter excelentes vendas e lucros. Então, não deixe de conferir este curso profissionalizante de biscoitos. Foi desenvolvido com muito carinho para você. E se você gosta desses biscoitinhos casadinhos e recheados, nesse curso você vai encontrar um módulo incrível de biscoitinhos recheados com mousse dos sabores mais variados e que são sucesso de vendas e uma novidade que poucas pessoas estão fazendo. Então, uma excelente oportunidade para você inovar. E temos também os nossos biscoitos especiais de datas comemorativas, um mais lindo que o outro, para você fazer uma renda extra em cada ocasião especial durante o ano. Então, com muito carinho, eu trago para vocês este curso profissionalizante de biscoitos
biscoitos especiais. Um conhecimento incrível que você não pode ficar de fora. Afinal de contas, biscoitos deliciosos sempre vendem muito bem. E se você for fazer apenas para a sua família, pode ter certeza que ali vai encontrar todas as receitas que precisa para nunca mais ir buscar uma receita na internet. Então não deixe de conferir clicando no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vejo você lá no curso. E agora, com a nossa massa de biscoitos já prontinha, é só acrescentar o queijo ralado. Se você for fazer toda a massa nesse sabor Romeu e Julieta, vai acrescentar um pacotinho inteiro de queijo ralado, como está especificado aqui nos ingredientes. Eu vou fazer só um pouquinho para a aula, então não vou colocar toda a massa. Acrescenta o queijo ralado e com as mãos amassa assim bem amassadinho para que fique tudo bem homogêneo. É bom utilizar o queijo ralado bem fininho, pois se utilizar aquele ralado muito grosso, alguns pedaços podem ficar muito duro no biscoito e até machucar na hora que for comer. Então, escolhe o queijo ralado mais fininho que você encontrar no supermercado. Mistura bem até que o queijo fique bem homogêneo, assim com a massa, e está pronto para começar a modelar os nossos biscoitinhos. Essa massa é muito boa de trabalhar e o queijo acrescentado não vai diferenciar a textura dela. Então, agora, com a massa já saborizada de queijo, vamos fazer pequenas bolinhas, assim no tamanho de um brigadeiro aproximadamente. Faz as bolinhas e enrola no centro da mão. Depois vai colocando ali do lado para finalizarmos todas junto. Assim, o nosso trabalho rende muito mais do que se fizermos biscoitinho por biscoitinho. Eu gosto de fazer as bolinhas desse tamanho e os biscoitinhos ficam com aproximadamente 8 a 10 gramas. Para mim, é um tamanho ideal de biscoitos e se você fizer biscoitinhos de 8 a 10 gramas, essa receita vai render mais de 100 biscoitos, mas vai depender muito do tamanho e do formato de biscoitos que você escolher fazer. Essa massa não precisa descansar na geladeira. Você pode terminar de preparar a massa e já começar a modelar os biscoitos. E depois das bolinhas todas feitas, vamos começar a decorar com goiabada. Eu tenho aqui um pedacinho fininho de goiabada e vou cortar nele um coração com um cortador de biscoitos em forma de coração. Assim, vamos ter uma goiabada lindinha para finalizar os nossos biscoitos. E se você não tiver um cortador de biscoitos em forma de coração, você pode tentar cortar o coração com a faca, o que pode ser um pouquinho complicado para quem não tiver muita prática, ou então pode finalizar esses biscoitos com quadradinhos de goiabada. Não vai ficar tão bonito quanto o formato de coração, mas vai ficar tão delicioso quanto. E você vai ter biscoitos nesse sabor Romeu e Julieta para poder vender ou simplesmente servir e saborear com sua família. Então, não deixe de fazer os biscoitos pela falta do cortador de coração. Depois da goiabada cortada, vamos apertar delicadamente na bolinha de biscoito. Assim, a própria goiabada já vai abrir espaço no biscoito, dando o formato desejado. Aqui no caso, eles vão ficar redondinhos, pois eu só vou apertar a goiabada assim, delicadamente, no centro do biscoito. E vamos fazendo assim em todos os nossos biscoitinhos. Se você for fazer com a goiabada quadrada, da mesma maneira, é só apertar o quadradinho de goiabada no centro da bolinha de biscoitos e pronto, vai estar perfeito o seu biscoitinho de goiabada. Vamos fazendo assim até terminar todos os nossos biscoitinhos e depois já podemos colocar em uma forma para levar ao forno. Você viu que eu montei todos os biscoitinhos em cima de um papel manteiga? Pois é, isso facilita muito a vida da gente, pois agora é só pegar o papel manteiga e colocar em cima de uma forma. Fica muito mais fácil movimentar os biscoitos assim. E podemos levar ao forno pré-aquecido 180 graus por 10 a 15 minutinhos, até que os nossos biscoitos fiquem levemente douradinhos por baixo e assim branquinhos por cima. Não se assuste, esse biscoito sai do forno assim mesmo. Ele deve ficar branquinho por cima e levemente douradinho por baixo. Está prontinho, uma verdadeira delícia, sabor Romeu e Julieta que desmancha na boca. Para conservar bem o seu biscoitinho, eu sugiro a você guardar ele em um vidro bem fechado. Assim, ele vai ter uma validade de 20 a 25 dias. Vai se manter crocante e perfeito durante todo esse período, o que é muito bom. O difícil é os biscoitos durarem todo esse tempo.
E para vender, você pode colocar em caixinhas, latinhas, fazer kits, colocar em saquinhos, acrescentar nas caixas de café da manhã ou caixas românticas para Dia dos Namorados. Enfim, opções não vão faltar para você fazer e vender muito esses biscoitos. Vamos agora para a nossa próxima receita, que são os biscoitinhos cartas de amor, também recheados com goiabada. Então, vamos começar o preparo dos nossos biscoitinhos amanteigados em formas de carta de amor, recheados com goiabada, uma delícia! As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Vamos começar preparando a massa do nosso biscoitinho. É aquela massa amanteigada que desmancha na boca, uma delícia. Então, para começar, vamos colocar a manteiga ou margarina e o açúcar em uma batedeira e bater bem, até ficar aquela mistura clarinha e bem cremosa. Bater a manteiga assim com o açúcar é muito importante, pois isso vai garantir que o nosso biscoito fique delicioso e desmanche na boca. Antes de acrescentar os restantes dos ingredientes, solte bem essa mistura de manteiga e açúcar das laterais do bol da batedeira, assim não vai ficar nada grudado quando você acrescentar a farinha. E vamos agora juntar a farinha e ligar novamente a batedeira para bater. Se você tiver, cobre com um pano essa parte na batedeira, pois assim vai evitar que faça muita sujeira na sua cozinha. Eu não vou cobrir para mostrar para vocês como a massa se comporta dentro da batedeira, mas quando for fazer em casa, eu indico colocar um pano por cima. Prontinho, já misturamos a farinha. Agora é a hora de misturar a maisena, que voa ainda mais na batedeira. Então, se puder cobrir, melhor. Vou colocar aqui toda a maisena. Se você preferir, pode também ir colocando aos poucos. Mas eu prefiro colocar já tudo, porque assim o biscoito já bate todo de uma vez só. E olha a poeira que faz. Não se assuste que isso é normal. Depois de bater a maisena, vamos acrescentar o ovo e a essência de baunilha, que eu boto no mesmo potinho do ovo para ficar mais fácil. E vamos bater mais um pouquinho até ficar assim. Prontinho, esse é o ponto do nosso biscoito. Ele já está se soltando do pote e não vai grudar na nossa mão. Agora, só tirar do batedor da batedeira, dar uma leve amassadinha e podemos começar a moldar os nossos biscoitos. Essa massa é uma delícia e super fácil de fazer. É a minha preferida e tenho certeza que vai ser a sua também, pois um biscoito desses delicioso e que desmancha na boca não tem como resistir. Vamos dar uma leve amassadinha na massa para juntar algum ingrediente que tenha ficado na borda do nosso bol da batedeira. E depois está prontinho, é só começar a fazer os biscoitos. Essa receita pode também ser feita sem a batedeira, mas você vai precisar fazer a primeira parte de bater a manteiga com o açúcar batendo com um fouet, para ficar bem batidinho, igual as avós batiam merengue antigamente. Então, bota força nesse braço para garantir que seu biscoito vai ficar bem macio e crocante, desmanchando na boca. Prontinho, nossa massa já está aqui, deliciosa e super macia, uma massa perfeita para fazer biscoitos. Então, vamos esticar a nossa massa para começar a cortar os biscoitinhos. Eu sempre estico a massa entre duas folhas de papel manteiga, assim fica muito mais fácil, pois a massa não se gruda no rolo. E sempre vou desgrudando o papel manteiga dos dois lados da massa, para evitar que ela fique grudada demais no papel manteiga. Então, vamos dar uma última alisada com o rolo e já podemos desgrudar totalmente a massa do papel e começar a cortar os nossos biscoitinhos. Eu vou utilizar um cortador quadrado para fazer o formato das nossas cartas de amor. Dessa vez não tem muita escolha, tem que ser quadrado. Mas se você não tiver um cortador quadrado, você pode cortar com a faca também e fazer os quadradinhos. Dá certo do mesmo jeito. Então não tem desculpa para não fazer esses biscoitinhos cartas de amor. Depois de cortar os quadradinhos, vamos colocar em uma forma com o papel manteiga. Sim, precisa estar com papel manteiga, pois esse biscoito não pode grudar na forma, pois vamos trabalhar e terminar de moldar ele ali, diretamente na forma onde será assado. Então, depois de acomodar bem os quadradinhos na forma com papel manteiga, vamos esticar novamente as massas e fazer pequenos corações, que serão o arremate do nosso biscoito. Os coraçõezinhos vão ser o selo que vai fechar a nossa carta. Então, com tudo pronto, eu vou aplicar aqui a goiabada cremosa nos nossos biscoitinhos. Eu comprei essas que já vem pronta, cremosa no pacotinho e é forneável. Se você não encontrar dessas, pode pegar a goiabada normal e derreter no micro-ondas com um pouquinho de água por uns 30 segundinhos. As quantidades é meio que a olho, então vai vendo aí e bota umas gotinhas de água.
Nós vamos aplicar a goiabada da ponta ao centro do nosso quadradinho. Não precisa exagerar para que a nossa goiabada não vaze e não esparrame. Depois de aplicar a goiabada nos quadradinhos, vamos começar a fechar as nossas cartinhas. Com o auxílio de uma faca para levantar as pontinhas, vamos levantar as duas laterais do quadrado e juntar assim no meio. Vai ficar parecendo aqueles biscoitinhos, o beliscão que a nossa avó fazia, lembra? Pois é, depois que fizer isso, vamos fechar a última parte do quadradinho. E assim teremos o formato de uma carta. Olha que maravilha, com um simples detalhe mudamos completamente a aparência do biscoito. E para finalizar, vamos aplicar um pequeno coração no centro da nossa carta. Assim, vamos ter um lindo detalhe dando acabamento aos nossos biscoitos. E fica realmente um charme essa cartinha com o coração. Olha só, vou fazer um de mais pertinho para você ver bem como eu faço. Eu levanto a pontinha de um dos lados com a faca para facilitar e com o dedo empurro até o centro do quadrado. Depois, faço a mesma coisa do outro lado, empurrando até o centro do quadrado. Não se preocupe se não ficar perfeito. O biscoito ainda vai assar e vai se mexer, então fique tranquilo. Por último, pegamos a parte de baixo e fechamos como uma cartinha. Assim, perfeito, temos um quadradinho como um envelope. E finalizamos com um pequeno coração para tapar as emendas e deixar um acabamento ainda mais bonito no nosso biscoitinho. Que tal? Ficaram ou não ficaram lindinhos os nossos biscoitinhos em forma de carta de amor? Eu acho esse biscoito muito fofo. Vou fazer mais um para você ver como faz. E não ter nenhuma dúvida. Colocamos a goiabada até o meio do biscoito. Vamos levantar uma pontinha com a faca e puxar com o dedo para ajeitar bem a nossa cartinha. Do outro lado, fazemos a mesma coisa. Levanta com a faca e puxa até o meio para ajeitar bem o envelope. E por último, para finalizar, vamos empurrar a parte de baixo até o centro, juntando com as outras duas partes. Assim, temos um quadradinho no formato de um envelope, o que fica perfeito para esses biscoitinhos de carta de amor. E para finalizar, colocamos um pequeno coração no centro das emendas do biscoito. Assim, finalizamos a nossa carta de amor com um coraçãozinho e que deixa ela ainda mais bonita. Prontinho, já podemos levar para assar ao forno 180 graus por uns 10 a 15 minutinhos. Esse biscoito assa bem rápido e ele precisa sair do forno clarinho por cima e levemente douradinho por baixo, assim como esses estão. Bem clarinhos por cima e levemente douradinhos por baixo. Esse é o ponto perfeito para os nossos biscoitinhos. Agora vamos acomodar em um prato bem bonito, pois esses biscoitos merecem todo o cuidado. Eu vou colocar aqui no pratinho, numa disposição com os biscoitinhos e alguns dos coraçõezinhos pequenininhos que você observou que eu deixei na forma assando junto com os biscoitos, pois esses coraçõezinhos complementam e dão um toque ainda mais especial aos nossos biscoitinhos. Você pode fazer eles para vender ou simplesmente para servir no Dia dos Namorados. Já pensou um café da manhã com esses biscoitinhos? Não tem quem não se apaixone ainda mais. Então, tá aí uma excelente sugestão para você servir para o seu amor no café da manhã. E os coraçõezinhos pequenininhos eu coloco no meio das cartas, assim para dar um acabamento ainda mais bonitinho. E aqui está, os nossos biscoitinhos carta de amor perfeitos. E a goiabada dentro dos biscoitos fica cremosa, então quando você morde aquela goiabada cremosa, nossa gente, é uma delícia. Não deixe de fazer esses biscoitinhos, pois eu tenho certeza que vão ser perfeitos para o Dia dos Namorados. E você pode também fazer para vender calculando os gastos como eu já ensinei a fazer. Então use a criatividade, monte pequenos kits e venda muitas cartas de amor agora. Agora no Dia dos Namorados. Você pode também colocar em caixinhas, latinhas, em saquinhos, enfim, opções não faltam. E vamos para a nossa próxima receita, que são os corações mais apaixonantes que você já viu. Esses corações rosa assim recheados. E vamos à receita dos nossos biscoitinhos, pois além de apaixonantes, eles são lindos demais. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho.
Essa receita nós fazemos na batedeira, então vamos começar colocando na batedeira a manteiga ou margarina, como você preferir, e o açúcar. E vamos bater até ficar aquele creme bem leve, quase um buttercream. É importante essa parte de bater bem a manteiga com o açúcar, pois isso vai dar leveza ao nosso biscoito. Depois que já tiver batido e ficado esse creme assim bem leve, você raspa as laterais da batedeira para que tudo se misture no centro. E vamos começar a acrescentar os outros ingredientes. Eu vou colocar primeiro a farinha, pois ela é mais pesada que a maisena, então é melhor colocarmos primeiro a farinha. Liga a batedeira novamente e bate até misturar. Vai saltar um pouquinho, sempre salta, então quando você for fazer, eu indico que cubra a batedeira com um pano de prato. Eu não vou cobrir para você poder enxergar bem os ingredientes, mas para evitar bagunça aí na sua casa, joga um pano de prato por cima da batedeira. Agora que já misturou bem, vamos novamente raspar as laterais da batedeira e vamos colocar a maisena. A maisena é ainda mais leve que a farinha, então vai voar ainda mais. Se você quiser, pode dar uma misturadinha com a espátula na maisena junto com os outros ingredientes, ou então liga a batedeira e pode bater direto. Vai fazer essa poeirinha, essa nuvenzinha de fumaça. É normal, não se preocupe. Depois que já estiver batendo, coloque o ovo e a essência de baunilha. Assim, acaba de misturar dentro da batedeira. Agora é só soltar ali e começar a misturar com as mãos, pois a finalização dessa massa nós fazemos com as pontinhas dos dedos. Vamos remover toda a massa do batedor da batedeira, pode usar a espátula para facilitar, e depois, com as mãos, no próprio bol da batedeira, vamos terminar de amassar essa massa. Por enquanto, ela não pegou liga ainda. Com o calor da mão, a manteiga derrete um pouco mais e você vai dar liga à sua massa. Então, dentro do próprio bol da batedeira, amassando assim com as mãos e as pontinhas dos dedos, vamos finalizar a nossa massa. Se o bol da sua batedeira for pequeno e você preferir, pode amassar na bancada ou na mesa, como ficar mais fácil para você. Aqui, como é grande, eu vou fazer no próprio bol da batedeira. É só dar umas amassadinhas para que a nossa massa fique bem lisinha e homogênea. Não precisa sovar, essa massa só tem que ser bem misturadinha. E quando ela estiver assim, bem lisinha e homogênea, está pronta a nossa massa de biscoito. E olha como a nossa massa fica macia e amanteigada. Essa massa é uma verdadeira delícia, daquele biscoitinho que derrete na boca. Agora eu vou separar na metade e colocar em metade da nossa massa o nosso pó de morango. Pode ser Nesquik ou da sua preferência. A outra metade eu vou deixar natural, pois eu tenho outros biscoitinhos para fazer. Mas para a receita do vídeo eu vou colocar o pó de morango, Nesquik, no caso, para deixar com aquele sabor de morango e deixar os nossos biscoitinhos rosadinhos para combinar ainda mais com a ocasião do Dia dos Namorados. Então, deixa aquele pedacinho ali reservado e nesse pedacinho aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa do pó sabor morango. Se você for fazer a receita inteira, é só colocar 4 colheres de sopa em toda a massa de biscoito. E vamos amassar com as mãos até que se misture completamente. Essa massa é super gostosa de trabalhar e não se preocupe que ela não vai grudar nas suas mãos. Então, vai amassando até que a massa fique totalmente rosadinha. Esse biscoito, além de lindo, fica uma delícia, pois o pó sabor morango misturado à massa de biscoitos dá um gostinho todo especial e diferente do que se está acostumado a comer por aí. Então, mesmo que você não vá fazer em formato de coração ou recheado para o Dia dos Namorados, faça esse biscoito com esse sabor de morango, nem que seja para um cafezinho, pois eu tenho certeza que você vai adorar essa receita. Então, é mais uma sugestão de um biscoitinho delicioso para você fazer. Vamos amassando até que fique bem misturadinho e tudo rosadinho. Depois é só começar a trabalhar a massa e esticar os nossos biscoitinhos. Você pode fazer também essa mesma mistura na massa com um achocolatado. Também fica muito gostoso e vai ficar perfeito, pois essa massa é bem versátil. E aqui está a nossa massa rosadinha. Deixei do lado da natural para você ver a diferença. Fica bem rosinha mesmo e o biscoito com sabor de morango fica uma delícia. Então pronto, nossa massa já está aqui, perfeita para começarmos a esticar e cortar os nossos biscoitinhos.
Como sempre, eu vou abrir a massa entre duas folhas de papel manteiga, pois assim não gruda na bancada. Vou colocar esses palitinhos de madeira, que são aqueles hashis de comida japonesa, para limitar a altura, mas você pode usar palitinhos de churrasco ou o que tiver. O importante é colocar algo que segure o rolo e faça os seus biscoitinhos ficarem exatamente na mesma espessura. Assim, você mantém um padrão e qualidade nos seus biscoitos. Vamos esticando a massa até chegar na espessura desejada para começar a cortar os nossos biscoitinhos. Prontinho, nossa massa já está esticada na espessura perfeita para começarmos a cortar os biscoitos. Solta os dois lados do papel manteiga para que não grude o biscoitinho e vamos começar a cortar os nossos corações. Eu escolhi esses dois tamanhos, o grande para cortar os biscoitos e o pequeno para vazar o biscoito no meio, dando aquele efeito em que o recheio fica aparecendo. Eu acho muito lindo os biscoitos recheados dessa maneira. E assim, com um coração cortado no meio, fica um coração de recheio, o que deixa o nosso biscoito ainda mais bonito. Então, vamos cortando os nossos coraçõezinhos. Não precisa colocar a massa na geladeira, mas se estiver muito calor quando você for fazer os biscoitos e você tiver dificuldade na hora de cortar, pode colocar a massa em um saquinho plástico e deixar na geladeira por uns 20 minutos, meia hora. Ela vai ficar mais firme e facilitar na hora de cortar os biscoitos. Então, vamos cortando todos os nossos biscoitinhos de coração, para depois começar a vazar o meio com o coraçãozinho menor. Essa parte que vai sair do meio, esse mini biscoitinho de coração, eu não costumo amassar, eu costumo deixar ele e mesclar com os outros biscoitinhos na apresentação final. Acho que fica muito bonitinho. Afinal de contas, o biscoito já está cortado e bonitinho, então por que amassar ele para cortar novamente outro biscoito? Mas fica a sua escolha. Se você quiser fazer apenas biscoitos grandes, esses coraçõezinhos que você retira do vazado do biscoito, pode amassar novamente, esticar a massa e fazer outro biscoito maior. E aqui estão todos os nossos biscoitinhos cortadinhos e lindos. Esse biscoito rosa eu acho um encanto, fica maravilhoso na minha opinião. E agora já podemos preparar para levar ao forno. Você pode colocar em uma assadeira baixinha ou colocar assim no papel manteiga e colocar na parte de trás de uma assadeira. Eu prefiro fazer assim, pois fica mais fácil trabalhar os biscoitos diretamente no papel manteiga. Agora já estão prontinhos para ir ao forno. É só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus por uns 10 a 15 minutinhos. Tem que ficar cuidando, porque esse biscoito precisa ficar clarinho quando sair do forno. Ele não pode ficar dourado, tem que ficar assim, rosadinho e clarinho, para que fique o efeito bonito que nós queremos no nosso biscoito. Você pode ver que ele fica levemente douradinho na parte de trás, mas continua rosinha. Então, vamos começar a decorar os nossos biscoitos. Eu vou pegar 3 desses que são vazados e vou polvilhar açúcar de confeiteiro neles, para dar esse efeito deixando os biscoitos branquinhos. Eu não vou fazer em todos, pois eu quero que alguns biscoitos fiquem rosinha, assim vão dar um efeito bem mesclado e bem bonito aos nossos biscoitos, como vocês já viram lá na foto do início do vídeo. Então, eu vou colocar o açúcar de confeiteiro em apenas metade dos nossos biscoitinhos. É só colocar o açúcar em uma dessas peneirinhas e ir peneirando assim. Não coloque o açúcar de confeiteiro diretamente no biscoito, pois vai cair pedaços grossos e não vai ficar um acabamento bonito. Deixa aqueles biscoitinhos reservados e vamos começar a rechear os nossos biscoitos. Eu comprei aquela goiabada molinha, forneável, que você encontra em lojas de produtos de confeitaria ou até em supermercados. Essa aqui eu comprei no Atacadão. Então, é bem fácil de encontrar, mas se você preferir, pode comprar a outra goiabada e derreter ela no micro-ondas por uns 30, 40 segundos até ficar molinha. Vamos colocando a goiabada em todos os biscoitinhos, para depois juntar assim as duas metades. Não precisa muita, coloca só um pouquinho no centro, pois quando apertar, a goiabada vai correr para os lados, recheando todo o biscoito e vai deixar o coração bem saliente no meio do nosso biscoitinho. Então, vamos colocando o recheio de goiabada em todos os biscoitos na metade que não foi vazado. Se você optar por colocar a outra goiabada, depois de derreter ela no micro-ondas, pode colocar em um saquinho para facilitar ou aplicar com a colher também. Dá no mesmo, as duas maneiras, fica super prático de fazer. Essa que já vem assim molinha e derretidinha é mais fácil, pois economizamos tempo, mas fica a sua escolha a goiabada que preferir. Agora, vamos colocar os outros coraçõezinhos que estão com o açúcar de confeiteiro. Esses nós não podemos apertar por cima, senão o açúcar vai sair no nosso dedo. Então, sempre tenha cuidado de pegar o biscoitinho pela lateral, assim vai ficar mais bonito o acabamento do seu biscoito.
E vamos colocando assim a parte vazada em cima da parte que tem o recheio, fazendo isso com todos os biscoitos para que fiquem todos eles assim bonitinhos. Se vazar um pouquinho de goiabada, não tem problema, é só limpar que não vai ficar melado o seu biscoito. Vou terminar todos eles e voltamos para finalizar. Prontinho, nossos biscoitos já estão todinhos recheados e os pequenininhos entre eles dão um toque ainda mais bonito, por isso eu costumo guardar os pedacinhos que eu retiro quando vou fazer o vazado dos biscoitos. Que tal? Ficou ou não ficou lindo esses biscoitinhos? Um excelente presente para os dias dos namorados. Você pode fazer caixinhas assim com os biscoitos que vão ser sucesso de vendas. Só precisa cuidar, pois esse biscoito com açúcar não pode ser empilhado. Se você colocar num saquinho ou em alguma embalagem que ele não fique assim bem retinho, o açúcar vai acabar caindo ou grudando em outros biscoitos e não vai ficar um acabamento legal. Portanto, esse tipo de biscoito tem que ser vendido assim nas caixinhas. E vamos para a nossa próxima receita, que é mais um biscoito delicioso e diferente. Uma receita especial de biscoitinhos de tangerina, diferente de tudo que você já comeu. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa receita de biscoito é feita com apenas 4 ingredientes e totalmente à mão, não precisa batedeira, não precisa nenhum outro utensílio. Vamos começar colocando a manteiga ou a margarina em um pote e misturando com o açúcar. Vai misturar com a espátula mesmo, ou se preferir, pode misturar diretamente com as mãos. Eu prefiro misturar assim com a espátula e bater bem batido até ficar aquela mistura leve e cremosa. É o que vai deixar o nosso biscoito crocante e desmanchando na boca. Misturar a manteiga com o açúcar assim é muito importante, então não pule essa etapa, pois se você não fizer dessa maneira, o seu biscoito pode acabar ficando duro. Depois de misturar bem o açúcar com a manteiga até ficar cremoso, vamos acrescentar a farinha. Misture inicialmente com a espátula e logo em seguida vamos colocar a mão na massa, porque sim, biscoito é feito com as mãos. Esmaga bem até que a massa se una, formando uma massa de biscoitos lisa e homogênea. A massa de biscoito, no começo, parece que não vai dar certo e que vai ficar tudo esfarelado, mas quando você for amassando com o calor da mão, a manteiga vai derreter e fazer uma liga entre os ingredientes. Então não se preocupe e amasse com muito carinho a sua massa de biscoitos, pois vai dar certo. Depois que estiver soltando da mão e do pote, a massa já está pronta para utilizar ou para complementar. Você reparou que eu tenho aqui do lado um pouquinho de chocolate? Então, parte dessa massa eu vou fazer com chocolate e a outra parte eu vou fazer com tangerina. Então, vamos pegar a massa assim, depois que já estiver soltando do pote e das mãos, e vamos separar em 2 pedaços para misturar os demais ingredientes. É mais ou menos no meio, não precisa se preocupar. Vamos separar assim, reservar um e misturar o chocolate em uma das metades. Mistura com as mãos até que a massa fique toda bem achocolatada, bem marronzinha e homogênea. É muito importante misturar completamente o chocolate, para que ele fique com um sabor uniforme em toda a massa de biscoito e que a cor também fique uniforme para não parecer que está manchado o nosso biscoito. Então, vamos misturando e amassando com as mãos até que a massa fique toda bem achocolatada e com uma coloração bem uniforme. Essa massa fica super macia e é muito gostosa de trabalhar, sem contar que é extremamente saborosa, então, para mim, é uma massa perfeita. Vou colocar aqui para você ver, elas estão praticamente do mesmo tamanho. Você pode fazer na balança se preferir, mas eu faço assim a olho, cortando mais ou menos na metade. E agora eu vou ralar a tangerina na parte mais fininha do ralador. Assim vão ficar uns pedacinhos bem delicados no meu biscoito. Não fica o mesmo gosto de laranja, antes que alguém pergunte se dá no mesmo fazer com laranja. Não, não dá no mesmo. A casquinha da tangerina, mexerica, bergamota, como você chama aí na sua região, ela tem um sabor diferente da casca da laranja. Então, se você não fizer com tangerina, não vai ficar a mesma coisa. Misture bem até que a massa fique toda assim, com pontinhos verdes. A quantidade vai depender do seu gosto. Eu coloco quase toda a casca de uma mexerica, assim desse tamanho. Então, vai depender do seu gosto. O cheirinho fica maravilhoso e só daí você já pode saber se está bom ou não de casquinhas. Prontinho, nossa massa está perfeita e já podemos começar a esticar para usar.
Eu vou dividir ao meio, pois o meu espaço aqui é pequeno e eu preciso esticar perfeitamente. Se o seu espaço for maior, você consegue esticar toda a massa de uma única vez, pois ela é bem macia e fácil de esticar. Com os dois palitinhos para fazer a altura da massa ficar igual, vamos esticando bem esticadinho até ficar na espessura de mais ou menos 1/2 centímetro. Eu gosto desse biscoito bem fininho, pois ele fica crocante e desmanchando na boca. Se você quiser fazer mais grossinho, fica a sua escolha também. O importante é deixar a massa toda da mesma altura, assim você vai ter um biscoito perfeito, que não vai ficar um lado mais fino que o outro. Depois de esticar, leva para a geladeira por uma meia hora, 40 minutos. E vamos esticar também a nossa massa de chocolate. Da mesma maneira, eu dividi ao meio para economizar espaço aqui. Vou esticar com o rolo, usando os dois rachis como limitador de altura, e vou depois levar à geladeira também por meia hora ou 40 minutos. Esse tempo de geladeira é muito importante. A massa tem que estar bem durinha, senão não vamos conseguir cortar e fazer os biscoitos da maneira como pretendemos. Então, para que o biscoito fique bem bonito e a gente consiga cortar os corações com mais facilidade, tem que levar a massa na geladeira por uma meia hora a 40 minutos, dependendo do calor do dia e da sua geladeira. E as nossas massas já estão durinhas e geladinhas, perfeitas para serem cortadas. Eu vou utilizar cortadores em formato de coração, para combinar com o Dia dos Namorados. E vou utilizar em 2 tamanhos diferentes, para fazer os detalhes no nosso biscoitinho. Então, com um cortador maior, eu vou cortar a quantidade máxima de biscoitos que eu consegui na massa que esticou. Pois se eu precisar cortar mais biscoitos com o que sobrou da massa, ela vai precisar voltar à geladeira por mais 30 minutos. Então, quanto mais aproveitarmos da massa, melhor. Para retirar os biscoitos, você pode pegar com uma espátula, assim dessa maneira, passar para a mão e depois colocar em uma forma forrada com papel manteiga. É uma das maneiras de mexer com os biscoitos para evitar que eles se deformem. Então, vamos colocar todos os biscoitinhos ali na forma, retirando antes o excesso de massa que ficou na volta, pois às vezes quando vamos tirar o biscoitinho de cima do papel manteiga, ele acaba se grudando no pedaço que está do lado. Então, se você tirar as sobrinhas de massa antes de mexer nos biscoitos, vai ser bem melhor. É sempre bom colocar os biscoitos em um papel manteiga antes de colocar na forma, pois assim, se precisar, você consegue movimentar os biscoitos sem deformá-los. Agora vamos cortar a nossa massa de chocolate, que também está bem durinha e gelada. Da mesma maneira, vamos cortar os corações aproveitando o máximo de espaço da massa. E outra maneira de remover os biscoitos do papel manteiga é virando assim, levantando o papel manteiga e virando, pegando diretamente com as mãos. Às vezes as pessoas não têm espátulas em casa que possam utilizar para isso. Se você fizer com uma faca, pode deformar o biscoito por ser muito fininha. Então, assim com as mãos, fica mais fácil para você pegar os biscoitos. Prontinho! Agora, com todos os nossos biscoitinhos posicionados em cima de um papel manteiga na forma, vamos cortar os corações menores. Alguns biscoitos serão vazados, pois eu vou cortar o coração de um dos biscoitos grandes para colocar em um outro. Então, esse biscoito, da onde tirarmos o coração, vai ficar com o efeito vazado, o que eu acho que fica muito bonito. Esse coraçãozinho que nós tiramos, assim com o palito para não estragar e deformar, nós vamos colocar no outro biscoito mais clarinho. Então, cuidado para não estragar o coração. Com o cortador menor de coração, você vai cortar só uma pontinha no biscoito clarinho. Só um pedacinho mesmo, que vai ser onde vamos encaixar o coração menor. Tirou esse pedacinho e agora é só encostar o biscoitinho de chocolate ali. Simples, só isso mesmo, pois quando o biscoito for para o forno, ele vai dar uma leve crescida e vai grudar completamente, então não se preocupe. Se ficar alguma pontinha, você pode ajeitar com o palito, mas não se preocupe, pois o biscoito, à medida que for assando, vai se ajeitando naturalmente. Então, vamos fazer assim em vários biscoitinhos, cortando um coraçãozinho menor do biscoito e encaixando em um outro biscoito de outra cor. Esse aqui eu vou encaixar num biscoitinho de chocolate, para fazer o efeito invertido do que eu fiz ali. Você pode levantar um pouquinho o papel manteiga para retirar o coração, viu? Por isso é importante utilizar o papel manteiga e não colocar os biscoitos diretamente na forma. Se ficar um pedacinho de casquinha, você pode retirar para não deformar o coraçãozinho. Agora, com um cortador pequeno, vamos cortar um detalhe no biscoito de chocolate e vamos encaixar esse biscoitinho no coração de chocolate. Além do lindo contraste de cores, o sabor do chocolate com o biscoito de tangerina misturados fica uma delícia. Então, esses biscoitos de coração
Além de super fofos para presentear, também são deliciosos, pois essa receita é realmente incrível. E os biscoitinhos de tangerina ficam com um sabor diferente de tudo que você já viu, pois a casquinha é muito diferente e pouca gente acaba aproveitando elas nas receitas. Normalmente fazemos com casca de limão ou laranja e ninguém lembra de usar a casca da tangerina. Então, tá aí uma excelente oportunidade de você variar o sabor. Agora é só levar os biscoitinhos ao forno por 10 minutos em temperatura de 180 graus. E eles vão assando, crescendo e se ajeitando. Prontinho, estão perfeitos. Agora é só esfriar um pouquinho e já podemos retirar os biscoitos da forma e servir de uma maneira bem bonita, pois esses biscoitos são lindos demais para serem servidos de qualquer jeito. Acomoda aí no pratinho da maneira que você preferir. Você pode também fazer para vender e colocar em caixinhas de biscoitos como presente para oferecer aos seus clientes e vender muito. E olha como fica lindo, douradinho por baixo, clarinho por cima, como todo biscoito deve ser. Esse biscoito fica crocante e desmancha na boca. Uma delícia que você não pode imaginar. Então, aproveita para fazer, pois essa receita é maravilhosa. E a nossa última receita são corações listrados de tangerina e chocolate. Nós vamos utilizar a mesma massa que acabamos de utilizar nos biscoitos anteriores. Então, eu já vou passar direto para o passo a passo e a montagem desses biscoitos, pois parece difícil, mas fazer os biscoitos assim listradinhos é muito fácil. A combinação perfeita para esses biscoitos. Agora, vamos começar a esticar as massas. E para facilitar, eu vou colocar dentro de um desses saquinhos. Aqueles saquinhos em rolinho que a gente compra no supermercado para colocar frutas e alimentos. São ótimos para esticar a massa, principalmente quando queremos fazer esse tipo de biscoito que é feito em camadas. Coloca a massa dentro do saquinho, coloca um palitinho de cada lado para medir a altura e ficar bem parelhinha a nossa massa e vamos começar a esticar com o rolo. Nesse sentido, para que a massa ocupe todo o espaço do saquinho. Assim, as duas massas vão ficar exatamente do mesmo tamanho, sem você precisar se preocupar em medir elas e ficar cortando. É ou não é uma dica top? Então, se ainda não deixou o seu like, dá o seu like agora, porque esse vídeo merece. E vamos esticando a massa até ela ficar bem parelhinha do tamanho do saquinho. Quando eu preciso esticar mais de uma massa e que elas fiquem exatamente do mesmo tamanho, eu faço elas assim, dentro dos saquinhos. Essa é uma técnica que eu aprendi lá no Japão e é super prático de fazer assim. Se você for acompanhar os japoneses, eles esticam a massa de biscoito dessa maneira, dentro do saquinho. Então, essa é uma super dica internacional que eu trago para você aqui nesse curso de biscoitos especiais. Eu sempre gostei muito de fazer biscoitos e sempre fui buscando novas técnicas, novas receitas e novas tendências para fazer os melhores e mais perfeitos biscoitos. Mas eu não podia ficar com esse conhecimento só para mim. Então foi por isso que eu desenvolvi o meu curso profissionalizante de biscoitos especiais, aonde tem uma reunião de técnicas incríveis e receitas internacionais que eu aprendi ao longo do tempo. E com muito carinho eu separei as melhores receitas, as minhas receitas e minhas modificações para ensinar para vocês no meu curso especial de biscoito. E agora que nós já esticamos essa massa, vamos colocar na geladeira e esticar a outra massa. Eu estiquei da mesma maneira dentro do saquinho e olha como elas ficam parelhinhas. Eu coloquei na geladeira por uns 20 minutos para ela ficar mais geladinha e mais fácil de trabalhar. Agora vamos começar a montar os nossos biscoitos. Com uma tesoura eu vou cortar os saquinhos, assim fica mais fácil tendo o saquinho de um lado da massa e a outra parte aberto. Facilita, pois não temos que tirar a massa de dentro do saquinho e podemos apenas virar o saquinho sobre a outra massa. Assim fica muito mais fácil de fazer biscoitos em camadas. Olha que praticidade! Corta o saquinho com cuidado para não marcar a massa com a tesoura. Nós queremos um acabamento perfeito nos nossos biscoitos. Então, vamos cortando o saquinho assim com bastante cuidado para que não haja nenhum acidente. Essa parte aqui do saquinho é mais fácil de cortar e muitas vezes a gente puxa e ele se solta sozinho na emenda do saquinho. Então, não tem erro.
Vocês repararam que as duas massas ficaram exatamente do mesmo tamanho e eu nem precisei medir elas? Pois é, se você fizer assim dentro do saquinho, a massa vai obrigatoriamente ocupar toda a largura do saquinho e vai ficar nesse tamanho. E se colocar os palitinhos, no caso que eu usei os hachis, para delimitar a altura da massa, ela não vai esticar além do limite máximo e vai ficar exatamente do mesmo tamanho, principalmente se você tiver dividido a massa bem ao meio. Agora é só colocar uma massa em cima da outra e acomodar bem direitinho para que elas fiquem bem retinhas. Vamos acomodando as duas massas e agora vamos passar o rolo delicadamente para que uma camada grude melhor na outra. Não precisa colocar nada entre as camadas, essa massa já é bem úmida. Só de passar o rolo assim, delicadamente, sem apertar, ele já vai unir as duas camadas de massa. Coloca o plástico para facilitar, pois alguma massa pode acabar grudando no rolo e fazer um buraco na sua massa, e isso pode dar trabalho para consertar. Então, de preferência, passe sempre o rolo em cima do plástico. Prontinho, as nossas massas já estão juntinhas. Agora vamos medir no tamanho que queremos e cortar. Eu estou usando aqui uma espátula, mas você pode cortar com uma faca grande se preferir. Eu gosto de usar a espátula, pois como eu trabalho diretamente na bancada, a faca pode acabar marcando a minha bancada e eu não quero que isso aconteça. Para esse tamanho de saquinho que eu usei, eu estou cortando os pedacinhos nesse tamanho de mais ou menos uns 4 dedos. Vou cortar todos os pedacinhos e empilhar um em cima do outro, para que a nossa massa fique com várias camadas. Tá ficando bonito esse biscoito, não tá? Então, já se inscreveu no canal? Se inscreveu, aproveita e marca o sininho, para não perder a aula de amanhã. Amanhã, a nossa semana especial de biscoitos continua e eu não quero que você perca nada. E o like, já deixou aí? Não esquece, é muito importante. E vamos fazendo assim todas as camadas do nosso biscoitinho. Agora é só enrolar num saquinho plástico e deixar a nossa massa descansando no freezer por uma meia hora no mínimo. Eu falo no mínimo meia hora porque eu preciso que a massa esteja bem firme para poder cortar as camadas e ela não se desmanchar. Mas se tiver muito calor, pode precisar um pouquinho mais de tempo no freezer. E se não der tempo de acabar o biscoito hoje, você pode deixar enroladinho e deixar para terminar outra hora. Essa massa pode ficar no freezer congelada por até 3 meses e vai estar perfeita, pois a massa não fica dura congelada que nem pedra. Você vai tirar do freezer e vai conseguir cortar imediatamente. Então, não se preocupe se esquecer a massa lá no freezer ou se precisar deixar por mais tempo. É no mínimo meia hora, mas não tem um prazo máximo. E prontinho, a nossa massa já está aqui, está bem firme e vamos poder cortar os nossos biscoitinhos. É muito importante que esteja bem firme. Então, se quando você tirar a sua massa ela não estiver assim durinha, enrola e coloca de novo no freezer. Com uma faca grande e bem afiada, vamos tirar o excesso para deixar a nossa massa assim, bem lisinha. E depois vamos cortar os pedacinhos de massa. Eu vou usar esse cortador de coração. Então, eu posso usar ele também como um limitador de altura para o meu biscoito. Podemos cortar assim, na espessura de um dedo mais ou menos, que é o tamanho do cortador. Muito maior que o cortador, fica ruim de cortar, pois não vamos conseguir cortar direitinho os biscoitos e também o biscoito vai ficar muito alto e pode acabar não assando direito. E se você quiser, pode também fazer os biscoitos mais fininhos, quase metade dessa espessura. Eu gosto deles assim mais grossinhos, mas se você quiser fazer render mais a sua receita, corte os biscoitos mais fininhos, sem problema nenhum. Vamos cortando assim toda a massa, para depois cortar os nossos coraçõezinhos e colocar em uma forma forrada com papel manteiga para levar para assar. Não é obrigatório usar o papel manteiga, mas eu aconselho muito que você use, pois assim o seu biscoito vai ficar mais fácil de soltar da forma e você não vai perder biscoitos. Olha a diferença de espessura, é quase metade o mais fininho, mas você pode fazer na espessura que preferir. Agora com o cortador de coração, vamos cortar os nossos coraçõezinhos listrados de chocolate e tangerina.
Esse biscoito fica muito fofo e é muito saboroso também, pois é totalmente diferente do que as pessoas estão acostumadas por aí. Atualmente tem sido um dos meus carros-chefes de venda e eu quero que seja seu também. Assim, você vai poder vender muitos desses biscoitos e ter uma excelente renda extra agora nos próximos dias. Esses são os biscoitinhos mais altinhos. Eu prefiro eles assim, pois eles ficam muito mais saborosos. Mas se quiser fazer bem fininhos, também ficam muito bons e bem crocantes. Porém, tem que cuidar o forno. Qualquer descuido, o biscoito fininho acaba passando do ponto e dá aquela torradinha. Aí não fica legal para vender. É muito importante ter uma excelente apresentação dos biscoitos se você quiser vender bem e conquistar os seus clientes. Vamos cortando assim todos os nossos biscoitinhos. E se tiver um cortador menor, você pode cortar mini corações na rebarba que sobra dos biscoitos. Eu sempre faço assim, pois na hora de colocar nos pacotinhos para vender, os 2 tamanhos de coração ficam perfeitos e os clientes amam. Olha que fofo fica essa combinação assim, um coração maior e um pequenininho. Fica perfeito para vender. Então vamos cortando todos e acomodando na assadeira. Agora já podemos levar no forno pré-aquecido 180 graus de 10 a 15 minutinhos. Fica sempre cuidando, pois os biscoitos assam muito rápido. E é importante o forno estar pré-aquecido, então liga ele uns 10 minutinhos antes. E aqui estão os nossos biscoitinhos, todos assados, clarinhos por cima e levemente douradinhos por baixo. Esse é o ponto perfeito desses biscoitos, pois aparece bem as listras do chocolate com o biscoito clarinho. E esse é o charme do nosso biscoito especial. Então, vamos agora colocar num pratinho para eu mostrar para vocês o resultado final dessa delícia. Deixa eu aproveitar para mostrar a diferença do biscoito mais fininho para o biscoito mais altinho. Ele fica quase a metade um do outro. Assim, você pode ter uma diversidade de espessura de biscoitos ou fazer todos da maneira que preferir. E fica ou não fica uma lindeza esses biscoitos assim. E o sabor deles é irresistível, pois a mistura do sabor da tangerina com o toque especial do chocolate não tem quem não goste. Eu tenho certeza que se você fizer esse biscoito amanhã, vai vender tudo e vai ter muitas encomendas. Então, agora que você já aprendeu essas 5 receitas incríveis, escolhe as suas preferidas e coloca no seu cardápio para o Dia dos Namorados. Ou faz todas, pois eu tenho certeza que todas elas serão sucesso de vendas para você, da mesma maneira que são sucesso de vendas para mim. Não esquece de deixar o seu comentário aqui, me dizendo o que você quer aprender para o Dia dos Namorados. É com muito carinho que eu passo os meus conhecimentos para vocês. Não sai daí sem se inscrever no canal e marcar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa o like no vídeo, que é a melhor maneira de me agradecer pelos conteúdos que eu ensino aqui, e aproveita para olhar o primeiro link aqui embaixo do vídeo ou então nos comentários sobre o meu curso de biscoitos especiais. É um curso profissionalizante onde você vai aprender tudo o que precisa da arte de fazer biscoitos. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.